Fala, polidores de sucesso, beleza? Cleiton da JCCar mais uma vez e hoje nós vamos falar sobre vitrificação de pintura. Vocês pediram e tá aí. Vai ter uma fotinha mostrando alguns modelos, alguns vitrificadores. Depois a gente vai falar sobre algumas características, algumas coisas a respeito disso. Mas primeiro, o principal intuito é: por que fazer vitrificação? Bom, hoje nós sabemos muito bem que é melhor prevenir do que corrigir, concorda? Isso engloba a saúde, engloba a manutenção mecânica de um automóvel e também a estética. Porque a gente sabe que toda vez que a gente precisa fazer alguma correção, existe um desgaste a mais, existe uma perca de tempo maior, querendo ou não, a gente acaba algumas vezes até desvalorizando algum bem por causa disso. E tudo que a gente previne, ele prolonga por mais tempo a originalidade, a beleza. Se a gente for falar de saúde também, ó, aqui ó, opa, postura, né? Então tudo que a gente previne melhor. E hoje existem várias coisas que podem proteger a pintura de um automóvel. Entre elas as ceras, muito conhecidas. Existem hoje vários tipos de ceras, né? As naturais, as ceras sintéticas, ceras híbridas. Cada vez mais vem evoluindo, né? A forma como se protege uma pintura. Existem os selantes com polímeros sintéticos que têm uma resistência química superior a uma cera. Ele vai ter uma durabilidade maior, ele vai ter uma resistência às intempéries maior, vai durar mais tempo na pintura. Então, cada um com uma característica diferente. Às vezes uma cera dá um pouco mais de brilho, mas não dura tanto quanto o selante e assim por diante. Mas existem os vitrificadores. Eles foram dados esse nome porque a maior parte dos vitrificadores, não todos, ok? Tem uma característica peculiar dele, que é depois de solidificado, depois de seco, ele se transformar em alguns cristais. Muita gente já viu, alguns que não viram, eu não estou sem nenhum no momento, mas vocês vão poder ver por meio de fotos. Eu vou até colocar uma no vídeo, aí vocês vão conseguir ver um cristal, né, de vitrificador solidificado. Bom, a vitrificação ela é um dos melhores benefícios para a pintura, porque primeiro, ela vai manter a originalidade do verniz. Existem outras proteções como PPF, que é ainda superior, né? Que seria aquele, seria como se fosse, tá, um plástico revestindo a pintura, ou seja, um risco não vai ferir a pintura, uma pedrinha talvez não atinja a pintura, manchas, intempéries, contaminações, não vai atingir a pintura. Agrediu demais, vai lá, remove e aplica um outro. Só que hoje, para você fazer uma aplicação de um PPF de qualidade, para um carro como esse, por exemplo, você vai pagar em torno de 6, 7 mil reais. E numa vitrificação de pintura existem vários profissionais, vários produtos de qualidade, profissionais capacitados que vão executar um bom serviço com um valor bem mais baixo. A gente vai falar um pouquinho sobre valores também, mas a questão principal é: por que então, Cleiton, o que é uma vitrificação? Que benefício eu vou ter em cima disso, se eu fizer, se eu não fizer? Vamos lá. O vitrificador, ele tende a formar uma camada de sacrifício por cima do verniz, por cima da pintura do automóvel. Se ela for PU, não tem problema, é feito da mesma forma. Por quê? O vitrificador, ele é um produto tecnológico que ele tende a entrar nos poros do verniz, se for pintura PU, da tinta, e vai ter uma troca de covalescência. Essa troca é ínfima, é uma troca pequena, porém, ela vai fazer uma união com o verniz, com a pintura do automóvel. Ela vai fazer com que esse vitrificador, essa proteção, ela ancore e ela se solidifique a tal ponto que ela não é removida com a lavagem, ela não é removida, por exemplo, passando outra cera por cima ou coisa do tipo. É claro que existem níveis de dureza, de resistência dos vitrificadores. É importante a gente entender isso, por quê? Porque hoje existe um marketing
extremamente apelativo, um marketing agressivo que vai fazer com que muitos profissionais e principalmente os clientes se enganem sobre vitrificação. Por quê? Porque o pessoal vai lá e pega uma chave e passa no carro e fala que não risca. Vai lá, joga prego em cima e fala que não vai marcar. Vai lá e joga uma bolinha de fogo, uma bolinha com algum tipo de... Vamos colocar aí... Vai pôr preto e branco, né? Algum tipo de produto químico que vai pôr fogo, vai criar uma combustão em cima da pintura e vai colocar fogo na pintura e vai falar que não vai queimar, que não vai manchar, coisa do tipo. Bom, existem vernizes com resistências diferentes. Se nós pegarmos, por exemplo, a linha asiática, Honda, Hyundai, Kia, Mitsubishi, Toyota, entre outros, existem vários carros com verniz, eles são extremamente macios. Por si só, a resistência mecânica deles é baixa. Se você passar ali uma chave, se você gerar um certo tipo de atrito mecânico, ele vai acabar marcando, vai acabar riscando. Se você gerar com a mesma força mecânica que você gerou, por exemplo, um arrasto de um pano num verniz asiático, aquele mesma força usar em um verniz, por exemplo, high solid, um verniz mais duro, ele não vai riscar tanto quanto riscaria no verniz asiático. Quando se fala de vitrificação, as pessoas já têm a ideia de que, opa, blindei a pintura. Esquece, não se blinda a pintura. O vitrificador ele pode manchar, o vitrificador ele pode riscar, o vitrificador ele pode acabar perdendo as características dele se você não efetuar uma lavagem da forma correta, se você usar produtos químicos extremamente agressivos, com pH ou muito ácido ou muito alcalino, se você usar um pano inadequado, sujo para lavar o carro, você vai riscar, vai gerar danos. Os benefícios da vitrificação eles são inúmeros. Primeiro, lembra que eu falei que ele vai formar uma camada de sacrifício? Então, ele vai estar por cima do verniz, uma micragem extremamente baixa. Você sabe o que é uma micra? Sabe o que é uma micra? A medida micra? Vamos lá, 1 milímetro você sabe. Na escola a gente usava régua e tinha lá centímetro e tinha os milímetros. A gente entendia o que era aquilo. Uma micra, ela é a milésima parte de 1 milímetro. Um verniz, ele tem entre 30, 40, 50 até 70 micras. Um vitrificador, ele pode gerar 0,5 micras, 1 micra, 3 micras, 4 micras, aqueles vitrificadores top entre 3 até 6, 7 micras. Então, são questões realmente ínfimas, pouco, mínimo. Então você não pode achar que aqui está o verniz, eu coloquei uma camada por cima que vai proteger, que eu posso viajar e não vai bater pedrinha, aquela soja de caminhão que não vai marcar, que eu posso levar num lava-jato qualquer que não vai riscar, que eu posso ir acampar, que vai pegar galho de árvore e não vai marcar. Esquece. Se esse é seu intuito de vitrificação, não faça. Agora, se o seu intuito é ver o seu carro com aquele brilho espantoso, espetacular, por mais tempo, se o seu intuito é a proteção contra intempéries da natureza, se o seu intuito é ver o seu carro limpo por mais tempo, se o seu intuito é ver a facilidade que você vai ter na limpeza do seu carro, aí eu te indico a vitrificação. Então quer dizer que ele não protege contra riscos? Protege. Eu vou mostrar para vocês aqui, vocês vão ver na foto, são vários tipos de vitrificador. Eu tenho desde um vitrificador de R$60 até vitrificador de R$800 aqui. Cada um deles tem características diferentes, sua base diferente, sua matéria-prima diferente. Porém, em todos eles existe aquele nome, resistência contra micro-riscos, resistência a riscos, coisas do tipo. Mas que níveis de riscos estamos falando? Bom, como que um vitrificador ele vai auxiliar na resistência? Primeiro, ele sim tem um leve aumento na resistência mecânica no verniz. Ele tem um leve aumento de resistência à dureza. Porém, lembra que eu falei que
a pintura ela tem poros e o vitrificador vai entrar nos poros e vai se unir, então ela fechou os poros. Querendo ou não, a superfície fica mais lisa. Ela vai diminuir o atrito do vento, o atrito das sujeiras. A hora que você precisar efetuar uma limpeza no seu automóvel, vai sair com uma facilidade muito maior. O seu carro suja menos. Quando você diminui o atrito em algo, você também diminui os riscos que ele pode causar. Outra questão, existem vitrificadores 4H, 5H, 7H, 9H. Hoje, na atualidade, existe até 10H. Eu, particularmente, desconheço a resistência proposta por esse tipo de vitrificadores, então vou falar até a 9H que eu conheço, que eu faço uso hoje. A escala em H ela é medida na escala de dureza do grafite, hard pencil. Então a escala do grafite hoje ela tem vários níveis. Quando a gente estava na escola existiam aqueles lápis de pintar, de escrever, coisa do tipo 2B, 3B, 4B, 5B e assim por diante. Então a influência vem daí. A resistência foi medida a partir do grafite. A escala de dureza hard pencil, a escala de dureza do grafite. Não é a espessura do grafite, não é o tipo do grafite, é a dureza daquele grafite, ok? Então, quando a gente fala, por exemplo, de um vitrificador 9H, ele seria automaticamente um vitrificador com a resistência mais alta do que um vitrificador 4 ou 5H, correto? Porém, se a gente se trata de um vitrificador que ele tem essa resistência de um grafite, eu tenho que entender o que é mais duro do que um grafite. Vamos lá. O pó do freio, ele tem resistência 9H. Ele é ferro. A gente vai falar um dia a respeito sobre a descontaminação ferrosa, coisa do tipo. A sua aliança, ela tem resistência acima de 9H. A sua unha, depende da unha também. Tem um pessoal aí que tem uma unha frágil que quebra qualquer coisa, né? Mas sua unha tem resistência 9H. Sabia disso? Não sabia, né? Então, um grão de areia, ele tem resistência 9H. Agora imagina, eu vou lavar, vitrifiquei meu carro com um vitrificador top. Aí eu pego aquele pano de saco, que a dona de casa, minha esposa, eu uso para limpar o chão de casa. Se bem que eu uso até aqueles tapetes, né? Minha mulher fica brava comigo. Mas a gente usa pano de chão para limpar o chão. E existem aquelas pessoas que efetuam a lavagem do automóvel com quê? Com aquele tipo de pano. Ele é áspero. Agora imagina ele, a pessoa lavou o carro todinho, lavou a roda, limpou por dentro, passou até na caixa de roda, foi lá, mergulhou no shampoo ou no produto que ele usa para lavar, independente de qual seja, e tudo aquilo soltou ali dentro daquele produto. Ele não vai trocar não. Ele vai continuar lavando carros e carros e carros. Caiu no chão, o que ele faz? Opa, dá aquela batidinha, aquela chacoalhada, e o que tiver ali continua impregnado no pano e ele está ali, ó, arrastando a pintura. Dependendo da força mecânica, a força com que se arrasta e o tipo de dureza que tem aquela sujidade, aquela contaminação, aquilo que está sendo esfregado na pintura, ele vai riscar. Hoje, se a gente for falar, entrar nesse questão de o que é H, qual que é a dureza que tem o verniz no meu carro, coisa do tipo, a gente vai muito longe. Mas vamos falar mais sobre a vitrificação. Então, o intuito principal é que você realmente entenda que a vitrificação ela tem diversos benefícios, como já citados. Um brilho espantoso, facilidade na limpeza, o carro limpa por mais tempo, a proteção contra as intempéries da natureza, essa camada de sacrifício que ele se forma, ele diminui o atrito na pintura, consequentemente micro-riscos e coisas do tipo. Só que não blinda. Não adianta você ver o vídeo no YouTube do cara batendo a chave, passando alguma coisa e jogando fogo que não vai riscar, que não vai manchar ou coisa do tipo. Ilusório. Completamente ilusório. Marketing apelativo para enganar as pessoas e vender um produto, ok? O profissional que não tem o conhecimento a respeito disso, ele acaba se iludindo mesmo com a propaganda de um produto. Aqui temos vários produtos, eu não vou citar nomes, mas dentre esses produtos existem vídeos no YouTube falando que resiste a riscos e pessoa batendo chave, passando isqueiro e falando que não risca. Pô, realmente é isso?
Eu nunca, em hipótese alguma, venderia isso para o meu cliente, porque eu sei que ele vai retornar e vai ficar chateado porque o carro dele marcou. Vai riscar na lavagem, vai riscar com pedrinha, vai riscar com o amigo loucão que vai chegar lá falando: pô, seu carro está vitrificado, vamos ver, vai passar a chave. Não é assim. Então, se você quer realmente uma proteção de qualidade, escolha a vitrificação. Mas não entre nessa onda de marketing apelativo que hoje a internet tem. Procure profissionais capacitados que vão realizar todo um procedimento técnico, um procedimento correto antes de aplicar esse produto. Por quê? Não é simplesmente você taca a pintura aqui, lavei o carro e vim aplicando. Não. Primeiro, o vitrificador ele tende a intensificar o brilho e a profundidade do cor do automóvel. E se eu aplicar um vitrificador por cima de riscos, ele vai intensificar o quê? O brilho e a profundidade de cor. Opa, aquele risco ele vai realçar. Se o polidor deixou marca de boina, carro branco, prata, vermelho, preto, não importa. Ele vai intensificar as marcas da boina. Ele vai fazer com que ele realce cada vez mais. Então procure um profissional qualificado. Não se arrisque a fazer esse tipo de serviço em casa. Por quê? Porque você precisa de um polimento adequado no seu automóvel, polimento feito por um profissional que vai ser feito da forma correta. Você precisa de uma preparação adequada, porque existe todo um procedimento técnico que precisa ser tomado antes de aplicar esse produto. A gente está falando de nanotecnologia, de produtos à base de nanotecnologia. Então não é simplesmente fazer a aplicação como se você estivesse aplicando uma cera. Se você não remover no tempo certo, ele vai manchar. Existem casos que foram precisos de repintura, porque dependendo do cantinho que foi colocado, foi passado, não tinha nem como fazer um polimento para remover. Existem vitrificadores que têm uma resistência tão alta que eles não são removidos se manchados. Com polimento convencional você precisa até mesmo de um lixamento. Então, faça com um profissional, tá bom? Não se arrisque a fazer em casa. Não se apegue a marketing apelativo de internet. A vitrificação ela te dará vários benefícios. Existem vitrificadores que prometem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, até 8 anos de proteção. Mas tudo isso você precisa também de uma manutenção. Como fazer essa manutenção? Quais os benefícios eu tenho da manutenção? Isso a gente vai falar no próximo vídeo, tá bom? Mas agora eu vou mostrar para vocês os vitrificadores que a gente tem. E vocês fiquem aí com essas imagens. Olha aí que bonitas palavras do Cleiton. Eita, eu tô ficando famosinho de YouTube. Oi, meninas! Esse não é meu intuito, nunca foi. Meu intuito é realmente ajudar vocês, clientes, a entenderem sobre o assunto. Meu intuito é ajudar vocês, profissionais da estética automotiva, que estão começando. Quem já está há muito tempo, quem já tem curso, que já sabe, que faz acontecer, não é para vocês, tá bom? O intuito não é esse, não é querer competir, quem tem maior conhecimento não é nada do tipo. Até porque se a gente for falar, ter uma conversa longa sobre isso, vídeo de 4, 5 horas resumido, né? Então o intuito principal é ajudar vocês realmente a entenderem sobre o assunto. Se vocês tiverem alguma dúvida, joguem aí nos comentários. Se vocês quiserem saber um pouco mais, aguardem, tá? Aguardem. Eu vivo de polimento, eu não vivo de vídeo de YouTube, tá? Eu vivo disso aqui, ó, polimento. Eu faço polimento pra mim, porque eu amo e porque eu tenho que atender meus clientes e sustentar minha família. Agora, futuramente, a gente vai ter vários vídeos falando sobre como fazer uma manutenção, produtos de manutenção, vamos fazer comparativos entre os vitrificadores, tá? Então, aguarde que isso aí vai chegar a hora de vocês, beleza? Cleiton da JC Car mais uma vez, e hoje o assunto foi vitrificação de pintura. Por que fazer?